Fala turma, tudo certo? Sérgio na área. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2026 e eu tenho uma gravação de tela aqui bem interessante para deixar você que ainda está sem a leitura certa do que é um contexto, do que é uma movimentação compradora, o que é uma reversão, o que não é, né? Muita gente se atrapalha ainda no mercado em relação a isso. Não pode ver um candle vendedor que acha que o mercado está fritando ou um candle positivo que já pensa que o mercado é comprador e às vezes são apenas ruídos, tá? Bom, o que vocês vão ver aqui é o que aconteceu no mercado de hoje, inclusive. Então, para quem está assistindo hoje, isso vai estar se recordando bem aí desse cenário, tá? Nós tivemos aí uma abertura de mercado compradora, claramente aí tivemos um contexto tanto micro como macro de alta no índice durante algum tempo e isso deixou claro aqui para gente até essa região onde o preço toca aqui, registra uma informação na SG e posterior a isso ele deixa uma referência aqui, né? De uma marcação, tá? Bom, até aqui tudo bem. Essa foi uma abertura bem direcional aí. O preço chegou a andar aí, né, uma pontuação, digamos, bem expressiva. Mandou 2.200 pontos da abertura, ou seja, durante uma hora seguida, se vocês analisarem pelo próprio relógio aqui de informação da SG, tivemos um fluxo extremamente direcional, ou seja, que prova o quanto a SG pegou e captou desde a abertura do mercado até a entrega dessa região, onde nós temos duas linhas sincronizadas aqui, que são as referências dos pontos do holograma, né? Pontos que eu já expliquei nas aulas anteriores, então, principalmente quando são regiões que casam bem os dois preços, isso traz para a gente já uma região de possível ponto de exaustão, tá? Nem sempre confirma exaustão, então para isso você precisa sempre estar atento ao contexto da macro e se haverá a mudança na micro. O ponto chave aqui para não estender muito essa aula, considerando o objetivo dessa aula é mostrar para vocês uma diferença entre reversão, pullback e o que é uma estrutura de alta, ou seja, um mercado que continua comprador independente dos movimentos de venda. E esse é um ponto importante para você que é iniciante ou até mesmo você que já tem algum tempo, mas nunca talvez tenha percebido isso, tá? Se a gente passar aqui para frente, nessa gravação, nós teremos, né, algumas regiões que foram formadas no dia. Então tem essa gravação de tela completa, se você quiser fazer um replay em cima dela, procura lá na playlist, dia 2/2 de 2026, você pode treinar inclusive esse dia, então eu não quero ficar aqui 9 horas explicando uma aula, porque essa é uma gravação de tela que tem 9 horas de aula seguida, então é muita coisa, né? Mas aqui, ó, vamos pensar aqui nessa situação, tá? Temos aqui é, essa região marcada do 410, que foi o ponto mais importante do dia hoje, que deu aí para a gente uma referência de um ponto de suporte. Notem que temos aqui um fato interessante. Nós temos duas vezes a setinha marcando aqui o 410 e aqui o 410 também, ou seja, são duas leituras diferentes que a SG faz, mas as duas deram o mesmo preço, ou seja, deu uma maior relevância e eles encaixaram exatamente aqui no 410 essa referência, tá? Como um ponto de exaustão vendedora, ou seja, com toda a força que a venda teve, aqui a SG mostra que esse movimento dá origem nessa ponta, onde reverte o movimento de compra novamente, tá? E com isso o preço chegou a andar aí 1.000 pontos, até um pouco mais, aí uma média de 1.300 pontos para cima a partir desse ponto aqui. E aqui o que eu quero destacar é o seguinte: até aqui, quem estava lá na tela conseguiu perceber aí a questão da mudança no mercado, um mercado de continuidade de compra, justamente porque a macro, em momento algum, ela deu dúvida sobre isso,
mesmo na parte em que houve uma tentativa vendedora, mais para trás aqui, se vocês pegarem, vocês vão ver que a macro continua sempre positiva, ou seja, mesmo nesse cenário em que houve uma tentativa vendedora, a macro ainda segurou a ponta e não deixou o preço perder a região, tá? E aí, a partir disso, o índice voltou a reagir, né? A micro voltou a acelerar aí o movimento de alta. Mas o ponto de destaque que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: aqui é onde muitos traders se atrapalham na leitura, e até por isso que eu quis eu aproveitei a oportunidade de hoje, falei, cara, esse dia tá um dia excepcional para explicar isso e tornar essa leitura muito mais direta para quem ainda tem dúvida. O que é um mercado vendedor e o que é um mercado comprador? Então é simples, pessoal. Quando o mercado abre, nós temos uma abertura do dia, nós temos uma mínima e uma máxima no dia, tá? Ou seja, quando abre o preço, vamos pegar aqui, eu vou fazer um rabisco aqui, tá? Vamos desconsiderar aqui esse gráfico. Então, o que eu vou fazer aqui para vocês é desenhar a estrutura básica do mercado. Ou seja, a partir de hoje, vocês que estão operando no mercado financeiro, vocês nunca mais vão ter dúvida sobre o básico do que é uma estrutura de mercado, tá? Ou seja, desconsidere aqui esse gráfico da SG, e vamos imaginar aí um cenário seguinte. Nós temos... Deixa eu fechar esse outro aqui para não dar viés aí, tá? Então, beleza. Vamos imaginar aqui o seguinte cenário, tá? Foquem apenas aqui onde eu vou desenhar agora. Nós temos... Só existe a abertura, a mínima e a máxima, tá? No dia. Beleza, o que isso quer dizer? Se o preço, sempre quando ele abre, ele vai fazer uma mínima e uma máxima a partir do momento da abertura, independente se ele renova ou se ele faz um teste duas vezes na região, enfim. Então abriu o mercado. Quando ele faz o primeiro movimento, o preço vai subir ou cair. Então vamos falar que o primeiro movimento do mercado vem a ser isso aqui. Ele abre e cai. E quando chega aqui, ele não perde mais essa região. Ou seja, isso aqui se torna a mínima do dia. Por quê? Porque a partir desse ponto, se ele não renova um preço para baixo, esse é o preço mínimo, ou seja, o preço mais barato do dia foi esse. Beleza. E a máxima do dia? A máxima do dia, ela é registrada aonde foi a máxima do movimento. Então isso pode acontecer abaixo aliás, isso pode ser a própria abertura, porque se ele abre aqui, por exemplo, e não vai para cima, a própria abertura se torna máxima, tá? O que não é comum acontecer, mas assim, pode vir a acontecer também, tá? Acontece, inclusive. Então, vamos imaginar esse cenário. Ele abriu, fez a mínima, fez a máxima. Beleza. A partir disso, o preço pode voltar para a região da abertura e testar a mínima de novo se ele não renovar a máxima, certo? Ao mesmo tempo, se ele trabalha entre a região da abertura e a máxima e em algum momento ele rompe a máxima, o que ele faz? Ele faz uma nova máxima. Então, cada preço novo que ele renovar vai ser a máxima do dia. Então, a máxima que antes era essa daqui, ela sai daqui, ou seja, ela deixa de ser essa máxima. Opa, deixa eu tentar não apagar tudo aqui. Ela deixa de... Mais fácil eu pintar ele.
para vocês entenderem, tá? Ou seja, antes era essa linhazinha, mas o preço agora ele passou a trabalhar para cima. Ou seja, ele renovou a máxima. Ou seja, se o movimento termina aqui, é aqui que se torna a máxima agora, tá? Ou seja, é uma renovação da máxima. Não existe tipo duas máximas do dia ou duas mínimas. É assim que registra no preço novo é máxima, tá? Ou seja, é o máximo que o preço ele tocou a região. Beleza. Nessa situação, considerando que eu tenho o preço trabalhando agora próximo da máxima, se entre a máxima e entre a abertura o preço continua trabalhando para cima, o que eu vou ter? Eu vou ter uma continuação de tendência de alta, ou seja, o mercado ainda é comprador, porque ele está trabalhando sempre para cima da abertura do dia e sempre próximo à máxima do dia. Então, a primeira coisa para você saber se o mercado é comprador ou vendedor é simples. Se o preço está para cima da abertura e próximo à máxima, o mercado não tem como ser um mercado vendedor. Ele pode até ter fluxo de venda, mas isso não quer dizer que o mercado é vendedor, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, o que aconteceu no dia de hoje? Tivemos a abertura, o preço foi para cima, foi renovando máxima, em algum momento ele chegou numa máxima do dia e não passou dela. E aí o que aconteceu? O preço começou a trabalhar dessa forma aqui, ó, tá? E aí depois ele volta de novo na máxima. E o que a gente tem aqui? Nesse intervalo em que o preço não renovou a máxima, mas ele ficou transitando para cima e para baixo aqui, é onde algumas pessoas se confundem. Eles olham venda que é, digamos assim, um cenário específico de uma micro movimentação, mas que não tem nada a ver com a tendência do dia. Dá a chance de fazer venda? Até dá, mas não necessariamente é porque o mercado é vendedor no sentido direcional dele, sim uma movimentação vendedora momentânea, tá? Que pode muitas vezes ser uma reversão. Mas aí, para ser uma reversão, o que precisa acontecer? Ele precisa primeiro voltar lá na abertura, perder a abertura e perder a mínima do dia, tá? Inclusive, na gravação do dia de hoje, o replay completo do dia 2 de fevereiro de 2026, eu falo disso, inclusive, sobre essa estrutura, tá? Mas aqui eu estou enfatizando como aula mesmo, para ficar mais didático. Então, o que a ASG mostrou nessa movimentação? Durante um certo momento, nós temos aqui o registro de alguns preços que foram captados, né? Que são preços importantes. Então, a gente tem aqui o 410 como uma referência, ou seja, o preço travou aqui, não perdeu essa região. E o que a gente tem claro aqui? Nós temos um mercado de alta, independente do contexto da micro, mas a gente tem um mercado comprador. Por quê? Porque ele abriu, rompeu o topo, foi renovando máxima, barrigou, fez uma máxima aqui próximo à região dos 184 mil, e a partir disso, embora ele não renovou uma nova máxima, ele ainda trabalha numa região próxima às máximas. Agora, uma região próxima às máximas não quer dizer que ele vai ficar a 50, 100 pontos o tempo todo da máxima. Ou seja, ele deu uma barrigada aqui de quase 1000 pontos. Aí você vai pensar, pô, mas ele caiu 1000 pontos, o mercado não é vendedor? Não. O mercado só seria vendedor se primeiro ele perdesse essa região e depois perdesse essa daqui. Do contrário, teríamos uma situação seguinte: caso ele perdesse essa linhazinha do 410 e fizesse uma movimentação vendedora, ainda seria um mercado de lateralidade, porque ele poderia chegar aqui e ficar travado o dia todo aqui nessa região, até que, ao renovar a mínima, havendo um fluxo direcional de venda, aí a conversa muda, tá? Então, sempre quando a gente falar de contexto, é importante você entender isso. E aqui é onde algumas pessoas às vezes se perdem no mercado e acabam se atrapalhando numa leitura sobre
o mercado, tá? Percebam que toda vez que o preço volta no 410, a ASG ela mostra o quê? Que essa região é um ponto onde os vendedores não conseguem força para renovação. Então ele, embora chega com fluxo vendedor, ou seja, fluxo vendedor de momento, porque a micro do movimento é vendedora, mas ao chegar no ponto importante, ou seja, aqui que precisa perder a região, ele não perde. Então, se ele não perde essa região, o que, que vai acontecer? Essa micro vai desacelerar e em algum momento ela volta a positivar aí para o preço voltar para a região da máxima, tá? Então, antes de você pensar, o mercado é vendedor, a SG mostrou a micro vendedora, por que, que não caiu? Porque ele não perdeu a região. Então, a primeira coisa para você entender. Ou seja, nós temos um cenário comprador no sentido assim do dia. O dia todo, no geral, ele é um dia de compra. Agora, eventuais vendas acontecem, tá? Isso aqui foi uma venda que aconteceu, isso aqui foi uma venda que aconteceu, isso aqui foi uma venda que aconteceu, tá? Mas não perde a região. Então, sempre que ele chega nessa região, a gente ficou aqui, né, assim, uma clara leitura da importância de vocês prestarem atenção nessas linhas que se formam, tá? E aí, mais uma vez, o mercado segura nessa região, só que ficou bem travado mesmo. Aqui ele testa de novo, chegou próximo, não chegou a romper, tá? E qual que é o lance principal aqui, onde algumas pessoas se perdem muitas vezes? Existe o ruído do mercado, que é a parte mais complicada para quem está começando, né? O iniciante, é uma pessoa que tem pouco tempo de tela, muitas vezes você vai pensar assim, mas deu o sinal tal e o preço não rompeu ou não teve continuidade. Mas quem disse que tem que ter a continuidade? Porque o que vai determinar se vai ter a continuidade vai ser o contexto. Então, antes que você pense assim, por exemplo, mas aí teve uma setinha ou teve a sinalização do Ultra, não se esqueçam das aulas anteriores. O melhor cenário é quando a gente tem o suporte junto com a micro, mas a micro precisa ganhar força. Se a micro não ganha força e ela começa a perder força, o que, que vai acontecer? A gente vai ter uma divergência do movimento, tá? Enquanto os dois estão trabalhando em conjunto, a gente vê o preço reagindo. Tá vendo que ele reagiu? Enquanto eu estou acelerando aqui, ele saiu de um ponto aqui e deu uma subidinha. Mas quando houver, digamos que, uma divergência entre os sinais, você vai perceber que, de fato, a movimentação passa a não ter mais a mesma confluência. E aí, o que, que aconteceu no dia de hoje? Em alguns determinados momentos, a gente percebeu que os alertas de suporte eles foram sinalizados próximo a essa região aqui. Em um dia muito direcional, o que teria acontecido aqui? Ele teria entrado mais força compradora na micro e o preço teria ido embora. Mas o que, que aconteceu? O mercado ficou extremamente travado. Ele ficou de 2 a 3 horas seguidas, bem enroscado nessa região. E isso cria uma confusão operacional na cabeça do trader. Porque assim, o que, que acontece? O maior erro é principalmente você analisar isso sem levar em consideração a possibilidade do balanço, que é uma coisa que eu enfatizo bastante para vocês. Sempre quando você vai fazer uma operação, você tem que pensar qual é o pior cenário. O pior cenário é eu fazer uma compra para cima, próximo da resistência do dia, e o preço querer de repente barrigar próximo ao suporte. Ou seja, tecnicamente o stop mais correto aqui seria para baixo dessa linha verde. Só que aí você tem que levar em consideração o seguinte: o preço está quase 1.000 pontos de distância da região do stop. Então a importância de você calibrar a sua posição, entender o risco da operação, que nem sempre é o momento adequado para você operar, principalmente quando você sentir que o mercado está muito travado, trabalhando pouca pontuação, preço agarrado, aí começa a ter divergência, a micro tá vendedora, daqui a pouco vem setinha para cima, daqui a pouco a micro leva, daqui a pouco a setinha sai.
Ou seja, a gente tem um cabo de guerra aqui violento. Mas a grande sacada aqui desse movimento ainda se define no quê? Em algo muito simples de ser compreendido. Enquanto não perder essa região, não adianta pensar que esse mercado é vendedor, tá? Nós temos claramente aqui o quê? Uma movimentação de alta, né? Agora, se perde esse ponto e começa a mudar a estrutura, aí aqui acelera, isso aqui para de mostrar suporte, aí é uma outra história, tá? Então sempre quando você vê uma abertura em que o mercado abre, vai para cima e começa a andar para cima da região, nesse formato aqui, enquanto ele não perder isso aqui, meu amigo, não adianta você ficar esperançoso de que o mercado é vendedor. Ele pode até ter venda e pode inclusive reverter, mas de nada vai adiantar se ele não perder a região, tá? Porque se não acontecer isso aqui, ao ponto dele realmente mostrar uma mudança nesse cenário, você ainda vai estar num mercado comprador, só que travado. E aí o que aconteceu no dia hoje? Ele ficou extremamente travado durante a tarde toda, ou seja, ficou uma situação difícil de operar porque muito ruído, falta de sinalização em termos direcional. Mas no final, olha a mudança no cenário do mercado, até que ele vai lá e rompe a máxima do dia e volta a trabalhar exatamente na região do topo. Em resumo, o que eu quero dizer com isso para vocês? É importante que vocês entendam o ambiente que vocês vão operar, porque o que mais atrapalha no day trade é o ruído do mercado, é quando o mercado não anda. Ele fica nessa briga aqui, e isso aqui, se você não tiver cuidado, para você entender que você está trabalhando numa região de caixote mais profundo, você pode ficar talvez você fique posicionando suas operações de forma errada, tá? Então, só para simplificar, o que eu quero dizer aqui para resumo é o seguinte: se eu tenho uma linha marcada no 785 e eu tenho uma linha marcada no 410 e as linhas estão bem distantes uma da outra, ou seja, eu tenho 1000 pontos de diferença entre essas regiões. Eu não estou falando de uma região que tem 500 pontos de diferença. A gente está falando de 1000 pontos. Ou seja, você já vai deduzir que qualquer balanço que tenha, você já tem que ter uma expectativa seguinte. Fala, cara, o preço pode ficar fazendo isso aqui, ó. Ah, Sérgio, mas e o topo e o fundo do canal? O topo e o fundo do canal, ele não é fixo. Ele vai andar junto com o fluxo. Nisso daqui, o topo e o fundo do canal não vai te dar a mesma referência que você já tem aqui nessas regiões marcadas. Então, sempre quando você tem essa característica, mesmo que o topo e o fundo do canal te dê uma referência, monitore a região em relação a essa visualização do suporte e resistência que é formado da estrutura do dia, tá? Então, por exemplo, vamos pensar que aqui dá um topo do canal e aqui é um fundo. O que você vai pensar? A SG está te falando aqui, ó, que é o topo, aqui é o fundo do canal, não é o topo e o fundo do melhor movimento do dia. O melhor movimento do dia vai ser aqui. Então, o que você vai pensar? Cara, se o fundo do canal, em algum momento, ao invés de ser aqui, for aqui, ou seja, der um casamento já com a região, pô, melhor. Eu vou ter uma entrada já próximo ao suporte do dia, tá? E aí, se ele rompe o topo do canal e vai para cima, maravilha. Agora, se o topo do canal e o fundo do canal tá no meio, aqui, por exemplo, o que você vai imaginar? Deixa eu deixar um pouco mais largo aqui. O que você vai imaginar? Pô, se eu fizer qualquer operação aqui dentro, ainda corro o risco do preço vir transitar nas extremidades, ou seja,
ele pode romper essa região aqui para baixo ou tomar essa região para cima. Por quê? Porque a referência do gráfico temporal do registro das regiões de suporte e resistência estão aqui. Então percebam que é muito importante vocês prestarem atenção nessas regiões, tá? E entender o seguinte: hoje o melhor cenário para quem teve muita paciência foi aguardar o preço chegar mais próximo desse ponto para comprar. Por quê? Porque a estrutura do mercado é compradora. O mercado trabalhou o dia todo para cima. E aí, se ele não perde essa região, que já foi testada várias vezes, o que, que você vai fazer? Cara, esse ponto aqui é legal para compra. Agora, o X da questão é que esse horário aqui, por exemplo, é meio-dia 15. Sabe que horas que o preço voltou para testar essa região? Olha aqui, por exemplo, 1h10. Quase 1 hora de espera. E é onde muita gente se pega na ansiedade, porque o cara vai querer comprar aqui, vai querer vender aqui, vai querer comprar aqui, vai querer vender aqui, vai querer comprar aqui, vai querer vender aqui. Por quê? Porque a ansiedade vai querer tomar conta do seu operacional, tá? Aqui ele deu uma chance, né, nessa região, que era 1h09. Aí ele foi lá próximo do topo do dia. Ah, Sérgio, mas ele não chegou a encostar no 785. Mas há de convir comigo que é muito melhor ele próximo ao 500 e o 700 do que tentar vender para baixo aqui, certo? A mesma coisa que, pô, o 410 é a referência. Então você pode pensar dos 600 ao 300, uma região onde o preço pode violinar aqui. Você vai ter uma margem. É muito melhor você pensar aqui do que ficar tentando comprar o fundo do canal agora, por exemplo, onde o preço está no 310. Ou seja, está quase próximo do topo da resistência do dia. Você vai comprar na cara do inimigo, né? Exceto caso seja um fluxo extremamente forte, tudo bem, mas não é o cenário. A gente tem aqui ó, um placar de 2-1, ou seja, não é uma goleada, o contexto não é convincente, não tem um suporte que chama atenção de força máxima, tá? Ou seja, entender isso é o que vai tornar aí as operações lucrativas. Aí depois, olha a hora que ele voltou lá quase próximo à região para testar, ele chegou no 615, 610. Isso era quase 5 horas da tarde. 16h38. Olha a paciência que a pessoa teria que ter tido para esperar para fazer uma compra melhor. Porque, de repente, você comprou aqui, você até leu certo, fala, pô, mas tinha suporte, tinha. Naquele momento a micro estava positiva. Fala, cara, realmente você leu certo. O problema é que você está tradando numa região que já fica claro o que? A frequência onde o preço está trabalhando. Então, mesmo que toda essa região seja compradora, o fato de você já ter a marcação do ponto do suporte do dia, você já tem que estar ciente que fala, cara, o preço pode voltar aqui. Então, se eu comprar aqui para cima, eu vou correr um risco de ficar levando stop um atrás do outro aí, porque eu vou estar comprando caro, a não ser que você distribua. Então, falar, ah, pô, eu fiz uma posição, comprei um aqui, se viesse aqui um pouquinho para baixo, ia pegar mais um e ia estopar tudo, porque aí se ele viesse dar uma violinada, deixasse um pavio aqui, por exemplo, e fechasse um candle para cima dessa região, nossa, isso aqui ficou lindo, né? Se ele deixasse um candlezinho aqui e voltasse a subir, eu já estaria comprado. Tudo bem, é uma opção também, tá? Mas lembrando, precisa sempre estar atento aos detalhes. E aqui o detalhe principal, a macro não deu confirmação em momento algum de mudança, tá? E lembrando, não perdeu a região. Então, o que seria diferente aqui? Se tivesse perdido essa região, a micro continuasse subindo na força vendedora, e aí a gente ia perceber esse troço fritar, a macro com certeza ia mudar também, tá? Em alguns dias vai acontecer? Vai, tá? Mas aí ele teria que, primeira coisa, perder a região. Se ele não perde a região que ficou marcada aqui, não adianta, o preço vai continuar trabalhando para cima sempre, tá? Bom, e aí na sequência ele foi para o lado que realmente ele queria,
né? Só que deu esse balanção todo aí. Provavelmente algumas pessoas ficaram confusas com a movimentação, porque uma coisa que eu falo, vocês estão vendo o tempo somente no agora, só que o mercado, o tempo é relativo, porque a movimentação do mercado não é a movimentação que muitas vezes você gostaria que confluísse com o seu momento. Ou seja, ah, Sérgio, mas por que que aqui deu a setinha positiva do sniper e o preço andou só um pouquinho e depois veio para baixo? Porque muitas vezes o que que um player faz? Ele fica comprando, distribuindo, né? Então ele pode comprar um pouco aqui, aí ele para a compra, aí vai parar de sinalizar a setinha, aí daqui a pouco a setinha pisca de novo aqui. Por quê? Porque ele está comprando, ele compra aqui, a gente não trabalha distribuição, então pensa que ele comprou um aqui, comprou o segundo aqui, e aí ele compra o terceiro aqui nessa região, e a setinha pisca de novo, e daqui a pouco ele sobe comprado, ou seja, ele não comprou tudo para cima aí. Só que você, como um operador, você precisa estar ciente dessas possibilidades. E digo mais, dia 3 de fevereiro, amanhã, é bem provável, exceto aconteça algo fora de contexto no mercado, tá? É provável que esse movimento de alta continue, porque a gente só teve um encerramento dessa região por conta do horário do fechamento mesmo, tá? É claro que se houver uma mudança no contexto externo, enfim, tá? Mas assim, normalmente tende a inclusive continuar, porque como tivemos o fechamento de hoje, então o preço fechou nessa região aqui dos 183.600, e aí a partir disso, amanhã, se a abertura já começar com um fluxo forte de compra, a ideia é que o preço reaja à continuação desse movimento, tá? E aí, se a gente for pensar nisso no intraday, a gente teria mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Logicamente que a gente vai operar fluxo, então a gente não vai operar achismo. Isso aqui é um achismo meu. Seria comum e normal, inclusive, acontecer essa movimentação de alta, mas só vai acontecer, óbvio, se houver aí confluência da macro e da micro alinhada para isso, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham entendido e que o mercado se torne cada vez mais claro para você e eu possa contribuir com o meu conhecimento. Hoje, pô, fiquei o dia inteiro aqui já acompanhando a galera, mexendo nos sinais, ainda me dispus a gravar essa aula aqui para fortalecer aí o conhecimento de vocês. Se você gostou da aula, pessoal, comenta nos vídeos do YouTube para dar aquela moral, né? Deixa like, coloca sua é, gratidão aí em relação ao que eu tenho feito. Né? Eu tenho trabalhado bastante para oferecer o melhor para vocês. Um abraço, até mais.